Quem está com a gente desde o princípio do programa, ouviu a gente falar várias vezes da necessidade, da importância de alinhar a expectativa com a sua realidade. Alinhar o que você espera da sua cirurgia, o seu sonho, do que a gente, como cirurgiã, pode te entregar. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora. Bom, Tati, chega no seu consultório aquele paciente com uma barriga bem esticadinha, aquela barriga que até a pele está até quase brilhosa, querendo uma lipoaspiração para resolver aquele volume abdominal. Como que isso funciona? Adri, vou falar um exemplo que aconteceu ontem no meu consultório. É uma paciente que ela já tinha ido com essa queixa de abdômen globoso e tinha uma visível acúmulo de gordura discreto. E ela, assim, eu vi que na explicação ela não ficou muito convencida. Então ela mantinha indicação. Eu falei assim, vamos pegar um exame de imagem que você pode fazer, mesmo porque eu tinha dúvida sobre a integridade da parede, que é outra coisa que a gente vai falar, né? E nesse exame eu pude ver, eu mostrei para ela, então eu pedi uma tomografia de abdômen, então ele tem um grande componente de gordura dentro da barriga, que a gente chama de gordura visceral. A lipo é para fazer uma retirada mecânica desse volume da parede, do pinçamento cutâneo. Então assim, essa paciente ela tinha um abdômen globoso, não às custas desse panículo, não às custas dessa gordura. Então, é uma paciente que eu contraindiquei, mas dessa vez com exame de imagem, mostrando, mas a gente pode fazer isso muito bem com o exame clínico, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é um diagnóstico preciso desses pacientes, nesse caso. Que nesse caso a sua indicação é aquela, matou a cobra e mostrou o pau, não teve dúvida, você Não, tinha a imagem, muito casou lindo. direitinho, né? Casou direitinho. Adriana, eu acho que também é uma coisa que acontece com frequência quando é homem, né? E nós vamos ter um bloco só para falar deles. E a gente tem também ainda da forma do abdômen, Cíntia, o que o tônus muscular tem a ver com isso tudo? Quando a gente fala de lipoaspiração, as pessoas tendem a pensar, vou retirar a gordura e vai tudo resolver. Isso seria o ideal, mas entretanto, a gente tem a gordura visceral, que a Tati acabou de comentar. A gordura visceral, ela fica entre os nossos órgãos, ela fica distribuída por dentro, e ainda brinco com as minhas pacientes, olha só, a gente tem 8 metros de intestino, um fígado que é grande, um baço, enfim, nós temos órgãos enormes dentro da nossa cavidade abdominal. Então, muitas vezes, se esse abdômen tem a musculatura flácida, ele acaba continuando protuso para frente, apesar de você ter lipoaspirado a parte de fora. Ou seja, a gente tirou a gordura, a musculatura está ali, mas por baixo da musculatura tem todos os nossos órgãos e pode ainda ter uma gordura visceral maior. Então, nesse caso, se a pessoa não tem a musculatura firme, se ela não é daquelas que anda com a barriga murchinha, apertada, realmente ela vai continuar tendo aquele volume redondinho na barriga e não às custas de gordura, dessa vez às custas da protuberância que o conteúdo de dentro, os nossos órgãos, podem fazer na nossa cavidade abdominal, na nossa parede abdominal. Vastidão do músculo. Isso aí. Na hora que o seu personal fala que você tem que malhar o core, quem faz ginástica, quem tem personal, ouve isso direto. É exatamente isso que ele quer. Ele quer aumentar o tônus da sua cintura muscular para conter todo o interior do seu abdômen. E isso é o que vai possibilitar uma barriga mais plana. E tem um terceiro componente nisso tudo, Helena, que é a pele. O quanto que a lipoaspiração depende da pele? Depende totalmente, né? Como a gente acabou de falar e explicar, a gente aspira o que está no subcutâneo, o que está aquela gordura, aquela camada de gordura debaixo da pele. Então, se você tem uma pele flácida, não é uma boa candidata para lipo. Mas, que a gente já falou muito bem, uma lipo clássica, primária, aquela pele boa, com a gordura localizada, eu vou aspirar. Mas hoje, com as tecnologias, a gente pode ir um pouco a mais, com uma pele com uma certa flacidez. Então, a pele ela é fundamental para entregar um resultado bonito, um abdômen chapadinho, fitness, né? Então, essa pele tem que acompanhar essa aderência da aspiração. E muitas vezes, como eu já falei aqui, a tecnologia vai nos auxiliar. Exatamente. E o último componente, Cíntia, seria a forma do corpo. Como que isso tem a ver com
com a qualidade do resultado. Uma paciente quer a mesma cinturinha, a mesma forma da colega. Isso é possível? Como é que funciona isso? Isso, na verdade, quando o depósito de gordura está comprometendo o formato do corpo, a gente consegue resolver isso através da lipoaspiração. Só que a gente tem que levar em conta que o ser humano, ele tem, além de todo o componente mole, que seria a gordura, até a mesma musculatura, ele tem também um componente ósseo, que é o nosso esqueleto. Então, se por acaso a paciente não tem a ossatura definindo a cintura, nós não vamos conseguir entregar isso com a lipoaspiração, né? Então a gente tem que lembrar que por cima do nosso esqueleto estão as gorduras e a musculatura, porém a gente não consegue mexer no esqueleto, o formato original da paciente. E é importante a gente lembrar que a gente está num país extremamente diverso, que existem corpos de todas as maneiras possíveis e que cada corpo tem sua beleza, né? Claro que a gente pode refinar através da lipoaspiração, mas existem corpos lindos com menos definição de cintura, existem corpos lindos com mais definição de cintura, então existe beleza em todos os corpos, né? E nosso papel é fazer aflorar essa beleza, não é verdade? E por último, gente, existe algum limite para o tanto de lipoaspiração? Quero dizer, o tanto de volume aspirado, eu posso tirar toda a gordura que eu quiser? Como é que funciona isso? Quem quer responder? Eu vou falar sobre isso. Isso já é uma resolução antiga do nosso conselho, né? Então, como sempre a gente falou em todos os programas, a segurança é um elemento principal que norteia as nossas condutas. Então, o Conselho Federal de Medicina, em 2003, ele tem uma resolução específica sobre isso, que ele norteia duas variáveis. Primeira, a variável de superfície corporal tratada. A gente não pode exceder 40% de superfície corporal tratada. E com relação à lipoaspiração, a gente já falou aqui que ela não é um método de emagrecimento, então, como esse estabelecimento de limite de segurança, a gente pode fazer uma lipoaspiração de mais ou menos 5 a 7% do volume corporal. Ou seja, então se a gente faz uma paciente de 70 quilos, ela vai ficar com 60 e tantos. Então, olha só, gordura é volume, mas quando a gente lipoaspira, vem sangue, vem fluidos corporais também. Isso também varia, né, no balanço. Então, a gente tem esse limite de segurança. Então, não pode tudo, não. E Helena, já que nós estamos falando sobre volume, tem aquela pergunta clássica. Doutora, quantos quilos que eu vou perder com essa lipo? Como é que é isso? É muito importante explicar que na lipoaspiração a gente está mexendo com volume, a gente está aspirando volume, né? Então é muito frequente, eu até falo, esquece a balança agora nesse pós, porque o contorno corporal a gente perde medidas, porque está tirando volume e muitas vezes o peso não muda tanto. Lembrando que a gordura até pesa pouco, né? A gente tem osso e músculo que pesa mais do que a gordura. Então, no final de uma lipoaspiração bem sucedida, uma entrega bacana, às vezes o peso não muda tanto, mas o contorno sim. Quase nada. As medidas, né? As medidas sim. Então, é muito importante, é fundamental o alinhamento do seu planejamento cirúrgico. Isso é feito entre você e a sua cirurgiã no momento da consulta. Lembrando que a gente nunca se fixa no volume a ser aspirado, no tanto de peso que vai perder, e a gente vai fazendo isso, esculpindo o seu corpo na hora da cirurgia. No final, a gente vê quanto que a gente conseguiu aspirar. E como foi bem falado, a balança não é o melhor parâmetro para a gente ver o sucesso do seu procedimento.